Olá, alunos! Vamos fazer a correção dos exercícios de matemática, aula 5. É o professor Adenilson que vai corrigir os exercícios. Olá! Nesta aula nós vamos continuar estudando, na verdade, a equação da reta. Nós vamos ver a equação na forma geral, que tem esse formato aqui, a x mais by mais c igual a zero, ou seja, o x vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem o y, em terceiro o número, o valor independente, e do lado direito igual a zero. E também vamos estudar a equação da reta na sua forma reduzida, que tem esse formato aqui, ó, y que é igual a mx mais q. Alguns livros traz p no lugar de q, mas isso não tem importância nenhuma, são apenas incógnitas aqui nesse momento. O que é importante? O importante é nós sabermos que a letra m representa o coeficiente angular, e é ela que determina a inclinação da reta. E essa letra Q determina o coeficiente linear, é o ponto onde o gráfico, que no caso é essa reta, corta o eixo X. Mas nada melhor do que os próprios exercícios para nós entendermos esses conceitos matemáticos. Nosso primeiro exercício tem o seguinte enunciado: verifique se o ponto P, coordenada 2 para x, 3 para y, pertence à reta R, que passa pelos pontos, ponto A, 1 para x, 1 para y, e ponto B, 0 para x e menos 3 para y. Muito bem, o ponto A e o ponto B, ele determina uma reta. O que nós queremos saber? Nós queremos saber se este ponto P, que no caso seria o terceiro ponto, também faz parte de uma reta. Como que nós vamos fazer esse exercício? De acordo com essa fórmula, essa matriz aqui, nós temos uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada xa, uma ya, uma xb e uma yb. Esse xa, ya, xb e yb são coordenadas de ponto conhecido. E o xy, quando nós vamos escrever uma equação, vai ser o x e vai ser o y mesmo. Agora, esse exercício quer saber se este ponto pertence a esta reta. Então, o 2 e o 3 serão substituídos no lugar do x e do y. Vou montar agora o esqueminha com o número. O x do A, o y do A, 1 e 1, respectivamente. O x do B, o y do B, 0 e menos 3, respectivamente. A terceira coluna se repete com o número 1. E as duas primeiras colunas são copiadas do lado direito. E é assim que nós vamos calcular o determinante 3 por 3, de ordem 3, utilizando um princípio matemático conhecido como regra de Sarros. Então, aplicando a regra de Sarros, o que nós vamos fazer? Essas três diagonais que estão sentido superior direito para inferior esquerdo, nós temos que trocar o sinal. Eu costumo falar que são diagonais negativas, mas tem que ser jogo de sinal. E essas três diagonais, o resultado da operação é mantido. A primeira diagonal aqui, veja que tem zero. Quando tem zero, você não precisa nem fazer a conta, porque o resultado vai dar zero mesmo. Eu escrevi o zero só para efeito de explicação, mas isso aqui não tem valor nenhum no resultado final. Muito bem. Segunda diagonal, nós vamos ter menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 2, que dá menos 6. Como tem que trocar o sinal, mais 6. A próxima diagonal, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 3 é 3. Troca-se o sinal, menos 3. Agora essas três diagonais mantêm-se o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Multiplicação por zero, não precisa nem perder tempo, o resultado vai dar zero mesmo. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes menos 3, menos 3. Vou juntar os números positivos. Temos 6, temos 2. Então 6 mais 2, 8. Números negativos, devemos 3, devemos mais 3. Quem deve 3 e deve mais 3, deve 6. 8 menos 6, o resultado final é 2. O resultado tinha que ser zero para que o ponto P pertencesse à reta. Então, o ponto P, 2, 3, não pertence à reta R, pois o resultado do determinante de suas coordenadas foi diferente de zero. Então, só seria alinhado se desse zero. Esses três pontos, na verdade, formam um triângulo e não estão pertencentes à mesma reta. O exercício 2 diz o seguinte: em cada caso, escreva a equação geral da reta definida pelos pontos A e B. Neste exercício,
Tá? O ponto A vale menos 1 e 6 e o ponto B vale 2 e menos 3. Aplicando a mesma regrinha, vamos pegar essa matriz, montar um determinante e o resultado dela tem que dar zero. Fazendo o cálculo, nós temos que terminar neste formato aqui, ó, de equação geral da reta. Então, eu vou pegar aqui, ó, só tenho dois pontos. O primeiro é o x e o y. Se você inverter a ordem disso aqui, não tem problema nenhum. A única coisa que não podemos errar é que esta coluna é do x e esta coluna é dos y. Então, xy faz parte da fórmula, aqui em cima. X do A, menos 1. Y do A, 6. X do B, 2. Y do B, menos 3. Terceira coluna repete com o número 1. Copia sempre o número 1 aqui. Repete as duas primeiras e vamos fazer as diagonais como no exercício anterior, aplicando a regra de Sarros. Então vamos fazer a continha. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1, 12. Troca sinal, menos 12. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Troca sinal, mais 3x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes y, menos y. Troca o sinal, mais y. A partir de agora não vamos mais trocar sinal. X vezes 6, 6x. 6x vezes 1, 6x mesmo. Y vezes 1y, y vezes 2, 2y. Menos 3 vezes menos 1 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Professor, tem problema a ordem que eu multiplico? Não. Multiplicação, a ordem não altera em nada. Continuando aqui então. Aqui nós temos 3x e temos mais 6x. Então, ao todo, temos 9x. No caso dos y, temos 1y aqui e mais 2y. Temos 3y. Nos números, tenho 3 positivo e 12 negativo. Se você tem 3, deve 12, fica devendo 9, então vai ser negativo. Tudo isso daqui igual a zero. Poderia ter terminado aqui? Poderia. Só que a matemática escreve a equação da forma mais simples possível. E se nós observarmos o coeficiente do x, que é 9, é divisível por 3. O coeficiente do y, que é 3, é divisível por 3. O termo independente menos 9 também é divisível por 3. E 0 é divisível por qualquer número. Então vamos dividir os dois lados da equação por 3. Então teremos 9 dividido por 3 é 3, vamos ter 3x. 3 dividido por 3 é 1, 1y, 1 não preciso escrever. Menos 9 dividido por 3, menos 3. E assim terminamos o nosso exercício, cuja equação final é 3x mais y menos 3 igual a 0. Agora nós vamos fazer esse exercício utilizando um macete matemático que deixa o caminho mais curto. Então é o mesmo exercício que eu estou resolvendo, exercício 2, letra A. Aqui eu não vou utilizar a regra de Sarros, vou usar um macete matemático. Em cada caso, escreva a equação geral da reta definida pelos pontos A e B. Então o ponto A é o mesmo do anterior, menos 1, 6, e o ponto B, 2 e 3. Ao invés de utilizar a regra de Sarros, nós vamos usar um macete matemático aqui. Então como que nós vamos fazer? Isso daqui não é uma matriz, não estou resolvendo como matriz, porque ela não é quadrada, ok? Então estou utilizando uma outra técnica que funciona. Essa técnica só vai funcionar quando a última coluna for 1. Então aqui nós preencheríamos xy e a última coluna 1. Eu não vou fazer desse jeito. Então a primeira linha é x, a segunda linha o x do A e o y do A, terceira linha o y do B, x do B, e a quarta linha nós vamos repetir exatamente o valor da primeira. A ordem que você vai montar essas 3 primeiras linhas não importa, só que quem vai na primeira linha tem que fechar a quarta linha. E como que consiste a resolução disso daqui? Ele tem que dar igual a zero para formar a equação geral da reta. Então nós vamos substituir os valores. O x e o y do mesmo sistema ele faz parte da fórmula. O x do A e y do A, menos 1, 6. Na sequência, 2 menos 3. Copia a primeira linha e teremos também 3 diagonais no sentido e 3 diagonais no sentido contrário. Sentido contrário troca o sinal, no sentido não contrário permanece o sinal. Aqui eu vou fazer essa aqui primeiro. A ordem que você vai multiplicar também não altera em nada. X vezes 6 ou 6 vezes x, 6x. Menos 3 vezes menos 1, 3. 2 vezes y, 2y. Agora vamos fazer as outras diagonais. Menos 1 vezes y, menos y. Troca sinal,
mais y. 2 vezes 6, 12. Troca o sinal, menos 12. X vezes menos 3, menos 3x. Troca o sinal, mais 3x, igual a zero. Juntando os termos semelhantes, 6x com 3x, 9x. 2y com y, 3y. Devo 12, tenho 3, fico devendo 9. Como todos são divisíveis por 3, o mesmo caso anterior, vamos dividir toda a equação por 3. 9 dividido por 3, 3x. 3y dividido por 3, 1y. Menos 9 dividido por 3, 3. Igual a zero. Então veja que é o mesmo exercício resolvido de uma forma diferente. Observe que a forma de finalizar o exercício é essa daqui, ó. A x mais by mais c igual a zero. O a vale 3, a x, que o b valeria 1 e o c valeria menos 3. Então esta é a forma correta de terminar uma equação geral da reta. A partir de agora, nós vamos usar esse macete, que ele é mais rápido, ele é mais prático. Isso faz com que vocês ganhem tempos preciosos no vestibular. Exercício 2, a mesma coisa, né? Em cada caso escreva no caderno uma equação geral da reta definida pelo ponto A e B. Mudou o valor do A e do B. Agora o ponto A vale menos 1 e 8, ou seja, menos 1 para x e 8 para y. O ponto B vale menos 5 para x e 1 para y. O esquema é o mesmo, ó. Primeira linha xy, xa, xb, yb, repete a primeira linha. Então vamos substituir os valores. Xy faz parte da fórmula, menos 1, 8 está aqui, menos 5, 1 está aqui, repete-se a primeira linha. Diagonais, x vezes 8, 8x, menos 1 vezes 1 dá 1, menos 5 vezes y, menos 5y, menos 1 vezes y, menos y, mas tem que trocar o sinal, então mais y, menos 5 vezes 8, menos 40, troca sinal, mais 40, x vezes menos 1, menos x, troca o sinal, mais x. Reduzindo os termos semelhantes. Então, primeiro, vamos pegar aqui a família x. 8x com mais 1x, 9x. Devo 5y e tenho 1y. Então, devo 5, tenho 1, fico devendo 4, menos 4y. Tenho 1 positivo, tenho mais 40 positivo, tenho 41. Então, a equação geral dessa reta vai ser 9x menos 4y mais 41 igual a zero. Não dá para simplificar. Aqui o 4 é divisível por 2, o 9 é divisível por 3 e o 41 não é divisível nem por 2 e nem por 3. Exercício encerrado. Exercício 2 é uma continuação, é a letra C. O enunciado inicial é o mesmo, em cada caso escrevo no caderno a equação geral da reta definida pelos pontos A e B. Agora os pontos mudaram, o ponto A é 5, 0 e o B é menos 1, 4. O mesmo esqueminha. Primeira linha XY, segunda linha coordenada do ponto A, terceira linha, coordenadas do ponto B, menos 1 e 4. Repete-se a primeira linha e vamos multiplicar as diagonais. X vezes 0 é 0, não precisa nem escrever. 5 vezes menos 4, menos 20. Menos 1 vezes y, menos y. 5 vezes y, 5y. Troca sinal, menos 5y. Menos 1 vezes 0 é 0, não precisa escrever. X vezes menos 4, menos 4x. Troca o sinal, mais 4x. Então, o x só tenho aqui. Então, 4x é o primeiro que eu vou escrever. Na sequência, eu vou juntar a família y. Menos y com menos 5y, menos 6y. Número independente, só tenho menos 20, igual a zero. Observe que todo mundo aqui é par. O 4, o 6 e o 20. Se todos são pares, todos são divisíveis por 2. Então, dividindo toda a equação por 2, nós vamos ter o seguinte. 4x dividido por 2, 2x. Menos 6y dividido por 2, menos 3y. Menos 20 dividido por 2, menos 10. Então, 2x menos 3y menos 10 igual a zero é a equação da reta que contém os pontos A, 5, 0 e o ponto B, menos 1, 4. Não existe outra equação que representa a reta que passa por esses dois pontos. Ela é única. Costumo dizer que isso aqui é o DNA da reta que passa por esses dois pontos. Ah, mas poderia escrever ela na forma de equação reduzida? Poderia, era só isolar o y, mas não é o que o exercício está pedindo para o momento. Continuando aqui ainda no exercício número 2, deixa eu pegar minha caneta aqui.
Mesma coisa, em cada caso eu escrevo no caderno uma equação geral da reta definida pelos pontos A e B. Lógico que agora o ponto A mudou e o ponto B mudou também. Então o ponto A vale 3,3 e o B 1,5. Então qual que é o esquema? Primeira linha XY, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B. 3 diagonais sentido superior direito para inferior esquerdo, 3 diagonais invertidas. Então vamos fazer a conta. X vezes 3, 3x. 3 vezes menos 5, menos 15. 1 vezes y é y. 3 vezes y, 3y. Lembrando que essa diagonal troca o sinal, menos 3y. 1 vezes 3 é 3, troca o sinal, menos 3. X vezes menos 5, menos 5, troca sinal, mais 5x. Né? X vezes 5, menos 5x, mais 5x. Reduzindo os termos semelhantes. Temos 3x e temos 5x. Ao todo, temos 8x. Temos aqui um y, mas devemos 3y. Então, vamos ficar devendo 2y. Deve 15, deve 3. Então, deve 18. Observe que todos os números são pares também. Então, dá para dividir tudo por 2. 8 dividido por 2 é 4, 4x. Menos 2y dividido por 2 dá y. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Então, essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto A, 3,3, e o ponto B, 1, menos 5. Está concluída. O exercício 3 diz o seguinte: uma reta passa pelo ponto P, menos 1 e menos 5. Ou seja, menos 1 para x, menos 5 para y. E tem coeficiente angular igual a 12. Escreva no caderno a equação da reta na forma reduzida. Pessoal, aqui está escrito formulário, que é o seguinte: o formulário que vocês, alunos do terceiro ano, ensino médio e formação de docentes, têm que responder, saiu com essa grafia 12. Mas esse exercício original da CED, aqui o coeficiente angular era meio. Vocês levaram sorte que ficou mais fácil. Então aqui ficou o número inteiro. Então vamos resolver o nosso exercício. Veja que agora nós queremos resolver na forma reduzida. E o coeficiente angular nós já temos. A forma reduzida da equação é y igual a mx mais q. O coeficiente angular é representado pela letra m. Então, no caso, o m vale 12. Então, o que nós vamos fazer agora aqui nesse exercício? Aqui nós temos que o x vale menos 1 e o y vale menos 5. Aonde que eu peguei esses números? Do ponto conhecido. Então, a reta vai ter que passar por esse ponto. Então, quando o x tiver valor menos 1, o y terá que ter valor menos 5. A forma da equação reduzida da reta é y igual a mx mais q. Então, eu vou substituir aquilo que nós já conhecemos. Então, aqui eu vou ter y, que é igual ao m, nós já sabemos que vale 12, mais q. Agora aqui, ó, quando o y vale menos 5, então no lugar do y eu estou trocando por menos 5, o 12 é uma cópia, o x vale menos 1. Sobrou a incógnita q. Fazendo os cálculos, nós vamos ter menos 5 é uma cópia, 12 vezes menos 1, menos 12, mais q. Menos 5 está do lado esquerdo, permanece. O 12 que está subtraindo, nós entramos com a conta de soma. Igual a q. Se eu fizer 12 menos 5 é 7. Se 7 é igual a q é igual a 7. Qual é a resposta final, então? Y igual a mx. Y igual a 12. Mais o q. Qual que é o valor do q? Nesse exercício vale 7. Então, essa é a forma da equação reduzida da reta, que passa pelo ponto menos 1, menos 5, e tem coeficiente angular 12. Observe o coeficiente angular aqui. Ah, professor, mas será que eu fiz certo? Simples. O x não vale menos 1? Troque o 12 por menos 1 e faça a conta. 12 vezes menos 1, menos 12. Eu devo 12, tenho 7, fico devendo 5. Então, o y vale 5. Observe que confere exatamente com o valor proposto. Então, está resolvido o exercício. Agora, aqui tem outro exercício, número 3. Se você olhar, está o mesmo número, só que ele muda o coeficiente angular. Ele não está no formulário de vocês, mas isso aqui é importante, pode cair no vestibular, pode cair no Enem, enfim, pode ter usar um dia, isso aqui, um exercício prático da vida. Como que faz quando é fração? Não muda em nada, né? Então diz assim: uma reta passa pelo ponto menos 1, menos 5 e tem coeficiente angular igual a meio. Escreva no caderno a equação da reta na forma reduzida.
original, porque esse era o exercício que deveria ter ido no formulário, mas aqui o sistema perdeu a barrinha e ficou 12. Vocês levaram sorte. Como que nós vamos resolver? Coeficiente angular m vale meio, o x vale menos 1 e o y vale menos 5. Aplicando a formulinha básica aqui, ó, y igual a mx mais q. No lugar do m eu vou trocar por meio, então vamos ter y igual a meio x mais q. Agora, no lugar do y, trocamos por menos 5 e no lugar do x, trocamos por menos 1. Fazendo os cálculos, vamos ter o seguinte: menos 5 vamos copiar, meio vezes menos 1, menos meio, mais q. Aqui apareceu a indesejada fração. Isso aqui às vezes complica o cálculo. Não tem problema nenhum. O único denominador é o 2, então nós podemos multiplicar toda a equação por 2 para eliminar o denominador. Então multiplica tudo, não pode multiplicar um elemento só. Então vamos ter menos 5 vezes 2, menos 10. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Não esqueça de preservar o sinal de menos. Q vezes 2, 2Q. O 1 que está negativo, vem para cá positivo, vamos ter menos 10 mais 1 igual a 2Q. Se isso aqui é igual a 2Q, 2Q é igual a isso, só fiz a inversão ao mesmo tempo. Então nós vamos ter que 2Q é igual, deve 10 tem 1, fica com 9. 2 que está multiplicando, nós dividimos. Então neste caso o Q vale menos 9 meios. E a nossa resposta vai ficar assim: y igual a mx, o m vale meio, mais q, mais com menos dá menos, menos 9 meios. Ou simplesmente pode ser respondido assim também: y que é igual a x menos 9 sobre 2. Quando frações têm o mesmo denominador, nós podemos escrever a adição ou a subtração junto. Esse exercício não faz parte do formulário de vocês, mas serve para conhecimento. Pessoal, finalizamos mais uma correção de exercícios. Não esqueçam de corrigir essas atividades no caderno de vocês. Qualquer dúvida, nos procurem. E bons estudos para vocês. Pessoal, uma dica importante: não esqueçam de enviar os formulários respondidos pelo sistema Google Sala de Aula. É a partir disso que gera nota, gera frequência para vocês. Mas o mais importante de tudo é que vocês entendam e que aprendam a matemática, porque isso vocês levam para o resto da vida de vocês. A nota é apenas uma consequência. Bons estudos a todos.